Olá, hoje quero falar com você sobre um assunto bem interessante que pode ajudar a melhorar um pouco nos nossos relacionamentos, né? Se estamos casados ou se estamos num namoro e queremos, né, aprofundar essa vida com a pessoa que está ao nosso lado, né? Provavelmente, se você está recebendo esse vídeo, você é meu aluno ou meu paciente, né? Espero que você goste. Eu queria tratar aqui sobre alguns temas, né? Sobre 5, basicamente. Que são as exigências profissionais e obrigações familiares. A vida familiar e o trabalho profissional não são dois polos opostos. Atividade de lazer e de crescimento pessoal ou familiar. As tarefas do lar, a economia doméstica e a realização pessoal. Antes de entrar nesses temas, acho que uma coisa que é interessante a gente considerar é o fato que, assim, durante muitos séculos, né, se considerou que aqueles aspectos mais duros, né, vamos dizer assim, que estão ligados à estrutura dos seres, né, então, dos animais, das plantas, do funcionamento da natureza, que em certa medida nós temos isso dentro de nós também, e por outro lado, o aspecto relacionado à ação humana, o desejo, a vontade humana, que é mais, vamos dizer assim, volátil, marcado pela contingência, pela variação, né? Essas duas coisas eram vistas de forma intrínseca. Então, por exemplo, quando eu penso, eu olho para uma pedra, né? Então eu olho para uma pedra, eu penso que aquela pedra é dura, né? É rígida, né? Então, de forma simbólica, essa pedra pode me ajudar a entender aspectos da minha própria natureza, no sentido das minhas ações, das minhas vontades. Em que sentido? Tá, então essa pedra é dura, né? Então ela pode ser um símbolo de força, de estabilidade, né? Por outro lado, se essa pedra é dura, ela também pode ser símbolo de uma personalidade rígida, que não se abre aos demais, que quer as coisas somente do seu jeito, né? Então, esse aqui eu estou trazendo só um exemplo de como que os clássicos, né, Aristóteles, Platão, né, ali Santo Agostinho, Santo Tomás, como que eles vão considerar essas realidades da natureza, né? São símbolos, muitas vezes, que ajudam a compreender a própria natureza humana. E aí, só que isso foi se perdendo com o tempo, ao ponto de chegar nos estudos sobre sociologia, né, de forma que pegou-se o que era dessa estrutura mais rígida, vamos dizer assim, mais dura e estável, por exemplo, as estações do ano, como funcionam os comportamentos dos animais, o crescimento das plantas, e se aplicou isso às ações humanas, né, de forma que é como se pegassem os aspectos das ciências naturais e quisessem compreender o que é o ser humano. Isso foi um reducionismo brutal, vamos dizer assim, né, do que é o ser humano. Você coloca o ser humano numa espécie de gaiola, e aí começam a se gerar problemas. Por quê? Porque aí a gente começa a querer encaixar o ser humano, os nossos pares, os demais, seja o nosso namorado, nossa esposa. A gente vai tentando encaixar a pessoa em estruturas rígidas, né? Quando, na verdade, cada pessoa, a gente já deve ter ouvido isso, cada pessoa é uma, né? E aí não tem como fazer isso, né? Então, vocês já devem ter presenciado situações assim de que, de repente, os pais de alguém interferem na vida de um casal, na educação dos filhos dele, dizendo que essa forma é melhor porque ele viveu assim, e que, etc., que o fulano deve trabalhar tanto porque, né, onde já se viu, tem que dar mais atenção à família, mas, poxa, de repente a gente não está considerando a realidade, né, de cada casal, né, de cada pessoa. Esses pais, por exemplo, não estão considerando a realidade daquele casal. Por outro lado, pode ser que a gente, dentro de um relacionamento, a gente esteja fazendo isso com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, com a nossa namorada, que seja, exigindo regras, né, exigindo formas de funcionamento muito rígidas, muito inflexíveis, né? Então, e aí quando a gente vai trazendo para a vida familiar isso vai gerando muito problema, porque a gente vai fazendo do outro, vamos dizer assim, que ele corresponda às nossas expectativas, e certamente isso vai trazer problemas, tá? Então,
quando a gente está falando sobre as exigências profissionais e as obrigações familiares, é óbvio que existe hoje uma necessidade de compatibilizar essas duas coisas. E quem são os responsáveis para que isso aconteça, né? São os próprios cônjuges, né? São as famílias que devem se responsabilizar. Em alguns momentos, né, fizeram leis para que os cônjuges tivessem, vamos dizer assim, uma quantidade de trabalho, né, familiar, profissional igual, assim, fosse uma coisa igualitária. Mas olha, sinceramente, né, não vai ser essa lei que vai resolver esse problema. A fria letra não consegue resolver tudo, né? E além disso, hoje, quando a gente considera esse tópico, né, o que mudou, né, em relação aos últimos séculos? O que mudou, primeiramente, foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Obviamente que isso trouxe pontos positivos, a gente sabe disso, né? A mulher tem a capacidade de humanizar mais os ambientes, as relações eram muito duras, brutas, né? Então hoje é mais tranquilo, assim, em alguns pontos, né? Lógico, tem muitas coisas a se considerar, mas ela trouxe pontos positivos. Mas também tem um agravante, né? Que como existem agora muitas gerações de mulheres trabalhando, né? Vários casais jovens e tal, esses casais que possuem emergências, vamos dizer assim, com frequência não podem mais recorrer à avó, à irmã, à prima, né, à tia, porque essas também têm as suas obrigações familiares, né? Então muitas vezes pode ser que os jovens, sobretudo, possam ficar com alguma limitação aí relacionada ao cuidado dos filhos ou mesmo das suas dificuldades iniciais ali de uma vida matrimonial, né? Então esse foi um ponto, né? Então é necessário que o próprio casal, né, chegue num ponto, vamos dizer assim, de conseguir ter tempo, né? Um tempo de convivência, seja com cônjuge, seja com os filhos, né? Talvez seja a coisa que as pessoas mais tenham falta hoje, né? Porque ficam trabalhando, e aí não possuem esse tempo de convivência, né? Um outro ponto que a gente precisa considerar é que esses dois tópicos, né, que está falando aqui, a vida familiar, o trabalho profissional, eles não são opostos, né? Muitas vezes vai ser necessário que os cônjuges cheguem a acordos, né? Precisar ceder em muitas questões e renunciar ao próprio eu, né, para poder forjar o nós. É aquela história, né? Vocês já devem ter ouvido isso, que ninguém é feliz sozinho, né? Então, na vida de um casamento, de um casal, né, de uma família que está se desenvolvendo, é necessário que eu abra mão de algumas coisas em vista do bem de todos, né? Porque assim, no cuidado com cada uma das pessoas da família não há nada irrelevante, né? São os pequenos detalhes que manifestam o carinho, né? Tipo, esses dois polos, vamos dizer assim, da vida, né? Eles não são opostos, né? Vamos dizer assim, eu não posso falar assim, olha, eu só vou trabalhar e vou esquecer da minha família, né? Porque você está falando de pessoas, né? Você tem que cuidar das pessoas, da sua família. Você não vai se dedicar só à questão monetária, tudo. É porque eu preciso prover para minha família, tal, mas você precisa conviver também. A sua presença é muito importante, né? Você dedicar tempo para a convivência. Por outro lado, né, eu não posso falar assim, olha, eu vou só me preocupar, vou me dedicar exclusivamente à minha família e não vou me preocupar com o que fazer para que ela se sustente, né? A família, para que ela se construa, ela precisa aí de recursos econômicos básicos, né? Por isso que é necessário o trabalho também. Então, a gente vai concluindo que são duas faces da mesma moeda, né? As duas coisas são importantes, não são opostas, mas elas se complementam, né? Por isso que os cônjuges vão ter que chegar a esse acordo para forjar o nós, né? Renunciando muitas vezes ao eu, né? Para isso que vai ser necessário reorganizar o próprio tempo pessoal em função desse projeto, né, matrimonial e comum, né?
É importante isso, porque se você não tem claro onde vocês querem chegar, onde você quer chegar enquanto casal, tal, fica difícil, né? Ah, eu vou ceder aqui então, ele vai ceder ali, e aí a gente vai chegar junto, né? Então, isso é necessário estar atento, né? E essas formas de abrir mão das coisas são pequenos detalhes de carinho, né? Muitas vezes o esforço, essas pequenas coisas que eu tô falando vai ser simplesmente falar assim, poxa, essa pessoa fez algo por mim, deixa eu considerá-la, né? Deixa eu manifestar carinho, deixa eu demonstrar que eu tô considerando aqui que ela tá buscando fazer o melhor, né? Isso é muito importante. E aí, por fim, nesse tópico, o tempo vai demonstrando que a felicidade familiar, ela depende mais da entrega pessoal do que da entrega e da posse de algo material, né? Então, é o que eu estava falando agora há pouco. Se o cara está trabalhando, ele dedica o tempo àquilo e tal, aí ele vai para dar um presente, para dar escola, para dar não sei o que e tal, mas ele não se dá de fato, né? A pessoa não se dá porque está ali no trabalho e tal. Isso pode ser uma forma velada de egoísmo também, né? Mas enfim, depois a gente pode aprofundar nisso, tá bom? No terceiro tópico, né, se refere às atividades de lazer de crescimento pessoal ou familiar. Então, assim, a gente sabe, a gente vive num mundo frenético, né? Existem muitas imposições e limitações, vamos dizer assim, por conta dos horários de trabalho, existe pouco tempo de descanso, né? E hoje a gente observa uma tendência, assim, excessiva de comercialização, manipulação do emprego livre, né? Em coisas, assim, que muitas vezes não somam muito, né? Então, às vezes, no final de semana, a pessoa fica o tempo inteiro na TV e tal, né? Vai se ocupando de muitas coisas, né? E isso trouxe como consequência uma uniformização até das atividades de descanso, né? De lazer. Isso pode acarretar uma perda de identidade familiar, de identidade pessoal, né? Porque esse tempo de lazer, que poderia ser uma possibilidade de conhecer o meu cônjuge, conhecer o meu filho, a minha filha, deixar-se que o filho conheçam os pais, né? Os filhos conheçam os pais. Tudo isso se tornou também um tempo de consumismo e mesmo quando é uma atividade de lazer, se torna algo frenético. Não, vamos sair correndo porque tem horário do filme, do cinema, tem que chegar na hora porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não se consegue descansar, não se consegue criar uma intimidade, né? Então, é importante cuidar também desse tempo de lazer, né? Porque isso pode ser um tempo no qual se desenvolva aí um afeto, um vínculo intelectual entre os membros da família, tá bom? Importante considerar isso. O quarto ponto são as tarefas do lar e a economia doméstica, né? Um pouco do que eu falei no tópico 2, né? Atualmente, o cuidado do lar, né? Ele também precisa ser repensado, porque como foi dito, né? A mulher se inseriu no mercado de trabalho. Hoje não tem como a gente pensar assim, só a mulher vai trabalhar em casa. Poxa, né? Não tem como isso, né? Isso, né? Claro, existem casos que se decide que a mulher vai ficar em casa, né? Mas mesmo assim, nesses casos, precisa se considerar de ajudar a outra pessoa, né? De ajudar o cônjuge, né? Claro que existem mais tarefas associadas àqueles, vamos dizer assim, funcionamentos tradicionais de papai e mamãe, né? Mas hoje essas coisas se desvincularam, né? Hoje é muito comum você ver um homem arrumando a casa, lavando louça, fazendo as coisas, né? É mais do que ajudar, né? É ser corresponsável, né? Tanto da educação dos filhos quanto do cuidado da casa, né? Então, tipo, em alguns momentos, né, pode ser conveniente que se reflita sobre isso, né? Então, às vezes, fala assim, os dois vão trabalhar tal, porque precisa do dinheiro, aí, de repente, a criança tem que ir para a escola, tem que ir com a van. Poxa, vamos calcular, então, né? Porque, de repente, se um dos dois decide ficar em casa, vai se retirar um monte de gastos relacionados à escola, e aí, né, seja melhor, de repente,
você está achando que os dois trabalhando vai ter um rendimento financeiro maior, mas de repente se um ficar, o gasto vai ser menor. Então a gente tem que usar a inteligência, calcular, né, para ver o que é melhor, né? Em todo caso, quando surgirem essas questões, o casal deve parar e pensar e discutir quanto algumas mudanças vão repercutir na família, né? E aí a gente tem que considerar assim, né, que no nosso lar é o único ambiente em que nós somos insubstituíveis de verdade, né? Porque assim, olha, você tá lá na sua empresa, você tá se dedicando, não sei o que, né? Você faz hora extra, você acorda cedo, você faz um monte de coisa, trabalho de final de semana e tal. Mas se em algum momento mudar alguma coisa lá, você vai ser mandado embora, né? Por mais que você tenha sido um baita de um funcionário, um baita de um profissional, né? Ou se você tá, de repente, empreendendo, sei lá, né? Mas na sua casa não, na sua casa você é uma pessoa singular. Se você sai dali, né? Se você não está ali, você faz falta de alguma forma, né? Então, a ideia é que que o casal, né, articule isso de forma que não se prejudique a convivência familiar, como eu estava dizendo no começo, né? E por fim, a gente entra aqui no ponto da realização pessoal, né? Porque a realização pessoal, em muitos casos, ela acaba por ser uma justificativa, né? Uma das justificativas mais comuns para que o mercado de trabalho, o trabalho profissional, melhor dizendo, ele prejudique a vida familiar de alguma maneira, né? Então, muitas vezes a mensagem que sustenta isso, né, é a obrigação social e pessoal. A gente diz, olha, eu tenho uma inteligência, eu tenho que aplicar esses conhecimentos e a formação que adquiri em muitos anos, tal, né, no meu trabalho, não sei o que, né? Ou ainda aquela ideia de que a pessoa possui uma genialidade pessoal tão única que só pode ser projetada no campo profissional, né? E ainda que isso seja feito em detrimento de outros aspectos da vida. Então, não é bem assim, né? Já existem muitos estudos na psicologia dizendo que o nosso desenvolvimento pessoal, ele não pode, né, e não deve ser limitado a apenas uma faceta da vida. No caso, a gente está falando aqui do trabalho, né? Pelo contrário, quando a gente integra várias coisas, assim, vários aspectos da vida, né? Aí sim a gente vai se desenvolvendo, aí a gente vai sendo feliz de verdade, né? Por isso, né, os pais, os cônjuges, assim, que se valem da vocação profissional como desculpa para limitar a sua dedicação ao cônjuge e aos filhos, né? Se você olhar bem essa pessoa não se desenvolveu totalmente, ou, em outras palavras, essa pessoa não amadureceu, né? Ela é uma egoísta, no fim das contas, né? E aqui nesse ponto também, já fazendo amarrado com tudo que eu falei, né? Entra outro ponto importante, que é a dignidade do trabalho doméstico, né? Porque ele tem o mesmo valor e eu vou dizer, ele é até mais precioso até, né, do que o trabalho profissional, muitas vezes, né? Porque muitas vezes ele é mais necessário, ele é dirigido diretamente às pessoas, né? Fora várias outras habilidades que são necessárias, né? Imagina, o trabalho de uma casa, ele demanda o emprego não apenas de algumas habilidades manuais ou intelectuais que a gente exerce no nosso trabalho profissional, né? Mas ele requer muitas habilidades, né, organizativas, intelectuais e manuais também, né? Então, sei lá, para deixar um ambiente bonito é necessário ter gosto estético, saber cuidar dos detalhes, né? E às vezes até dispor de conhecimentos técnicos e científicos, né? Por exemplo, administração financeira, nutrição, psicologia, né? Para saber lidar com as questões de relacionamentos interpessoais, né? E isso, vamos dizer assim, vai exigindo conhecimento de psicologia, de pedagogia, empatia, um monte de coisa, né? E aí, de repente, a gente está num tempo que se ignora tudo isso, né?
de colocar o trabalho profissional, que é muito importante, como um trabalho que está acima do trabalho doméstico, quando não é verdade, né? Se a gente olha bem o trabalho doméstico, se a gente cuida bem dos nossos trabalhos domésticos, também as pessoas que estarão ali se beneficiarão, tanto quanto se beneficiarão dos frutos monetários e de realização pessoal que advenham aí de um trabalho profissional. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês gostem do vídeo e que possa ajudá-los aí de alguma forma, beleza? Um abraço!